Opa! Voltamos! Vamos lá na sua apostilinha, exercício número 1, da aula que a gente acabou de acabar. Imagine uma situação em que duas partículas estão eletrizadas com cargas 1 coulomb cada. As partículas são afastadas a uma distância de 1 metro. Faça o que se pede. Letra A. Determine o valor da força elétrica que atua sobre as partículas. Bom, pessoal, tá aqui, ó, lei de Coulomb. Acabamos de falar, né? A força que atua entre duas partículas é K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, quem é o K? O exercício não deu, mas está logo em cima aí do seu exercício. Logo aí nesse quadro aí tem aí o valor do K. 9, 10 a nona, vezes o valor da carga 1, 1 coulomb, vezes a carga 2, 1 coulomb, dividido pela distância entre elas, 1 metro ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 1 vezes 1 dá 9. Dividido por 1 dá 9. 9 vezes 10 a nona. Então a força de 9 vezes 10 a nona. Eita, que força gigante, rapaz. 9 vezes 10 a nona é muita força. Tanto é que na letra B ele pergunta isso, ó. Ele pergunta... Peraí, deixa eu ver se eu tô gravando. Ah, tô. Ele pergunta o seguinte, é que às vezes eu fico falando aqui, eu não tô gravando. Ele pergunta, determine o valor da massa cujo peso possui o valor da força calculada no item anterior. Gente, então imagina que essa força aqui, ó, seja igual ao peso de um corpo. Qual deveria ser a massa para ter uma força-peso igual a essa? Então é só você fazer o seguinte, ó. Vou passar o G dividindo, então vai ficar assim, ó. Massa igual a força, que é 9, 10 a nona, dividido por G, que é 10. Então isso vai dar uma massa de 10 a nona dividido por 10 dá 10 a oitava. 9 vezes 10 a oitava quilos. Cara, você imagina, essas duas cargas se atraem ou se repelem, no caso, porque as duas são positivas, se repelem, uma força de 9 vezes 10 a nona, que é a mesma coisa que você pegar o peso de um corpo de 9, 10 a oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 900 milhões de quilos. 900 milhões de quilos. Absurdo. Tanto é que a pergunta da letra C é justamente isso. O que podemos concluir a respeito dos valores das cargas? Gente, 1 coulomb é muita carga. É carga você vai escrever assim, é carga papolga. É muita carga. Tanto é que nos exercícios, normalmente, essas cargas são milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs. São valores muito pequenos. 1 coulomb é muita carga, é absurda, muita carga. Por isso deu uma força tão gigantesca. Porque essas forças elétricas entre as cargas elétricas não são tão grandes assim. Porque senão a gente poderia usar essas forças para sustentar coisas, né? E a gente não usa. Então não quer dizer que normalmente essas forças não são tão grandes assim. Tá bom? Vamos para o exercício de número 2. Qual é a intensidade da força de atração elétrica entre o núcleo de um átomo de ferro com carga 26e e seu elétron mais interno que tem carga -e, sabendo-se que este possui uma órbita média de raio 1,5 vezes 10 a menos 12 metros. Aí ele dá o K, 9 vezes 10 a nona, e dá o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Bom, pessoal, então imagina o átomo de ferro. Tem o núcleo dele aqui, ó, cheio de cargas positivas, na verdade 26 cargas positivas, e aí o elétron mais próximo dele está a uma distância que ele chamou de R. Aqui está o elétron dele mais próximo, ó, essa distância. Então qual é a força de atração entre elas aqui? Olha lá, é como se fosse a Terra e a Lua, ou o Sol e a Terra, tá certo? Qual a força de atração entre eles? Então lá, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga 1 em módulo, 26e, vezes, o E, não esquece do E. O E é esse valor aqui, depois eu vou substituir, tá? O valor da carga 2, que é o Qzinho, que é o menos E, só que em módulo vai ser E, dividido pela distância entre eles, 1,5 vezes 10 a menos 12, 1,5 vezes 10 a menos 12, tudo isso ao quadrado, não pode esquecer do quadrado, geralmente o pessoal esquece. Então vamos lá, F igual a 9 vezes 26.
Eu vou deixar por enquanto indicado assim, ó, 9 vezes 26 vezes 10 a nona vezes... Aí não tem E vezes E? Eu vou colocar E, que é 1,6, vezes 10 a menos 19 ao quadrado, dividido... O que é 1,5 ao quadrado? É 1,5 vezes 1,5 vezes 10 a menos 12 ao quadrado? 10 a menos 24. Eita, cara! Vamos fazer essa conta aqui. Espera aí que eu vou dar um pause aqui para poder fazer a conta na calculadeira. Pronto, já fiz, ó. 9 vezes 26 vezes 1,6 vezes 1,6 de novo, porque é 1,6 ao quadrado, tá bom? Dá aqui, aproximadamente 599. Aí aqui embaixo, 1,5 vezes 1,5, 2,25. Aí vezes 10, aqui embaixo menos 24. E lá em cima, ó, 9. Aí que vai ser menos 19 vezes 2. Menos 19 vezes 2 dá menos 38. 38 mais 9, menos 38 mais 9, dá menos 38 tira 9, dá 29. Menos 29. Esse menos 24 sobe mais 24, então vai ficar F igual, faz 599 dividido por 2,25, aproximadamente 266 vezes 10 a 29, menos 29 mais 24, dá menos 5 newtons. Colocando isso em notação científica, vou voltar 3 casas aqui, ó. Aliás, 2 casas. Se aqui diminui 2, aqui aumenta 2. Então vai ficar a força igual a 2,66 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 newtons, tá bom? É isso aí, ó. Então, umas continhas que precisou fazer calculador aí, porque ele deu uns números quebrados, mas geralmente, pessoal, os números que ele dá nos exercícios, geralmente dá para simplificar o de cima com o de baixo, tá bom? Vamos fazer o exercício de número 3. Exercício de número 3. Deixa eu colocar ele aqui na sua tela. Ué, cadê o número 3? Ah, tá aqui, ó, o número 3 é esse aqui, o 3 não tá aparecendo. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí, ó, esse aqui é o número 3. Então vamos ler, ó. No esquema a seguir, os corpos multiformes A, B e C estão colocados no vácuo e estão eletrizados com cargas 3 microcoulomb e a B e C 1 microcoulomb. Calcule a intensidade da resultante das forças elétricas que atuam na partícula C. Ó, antes de eu fazer esse exercício, deixa eu te contar. Na live que nós vamos ter aí na próxima aula, eu vou terminar de fazer os outros exercícios. Gente, nós vamos fazer na sexta-feira uma provinha sobre esse assunto, sobre força elétrica e também com a eletrização por indução, que não caiu na primeira. Os exercícios que eu vou cobrar são parecidos com esse que eu estou fazendo, e, obviamente, parecido com os adicionais sempre. Mas, gente, preste bastante atenção para você conseguir reproduzir lá sozinho, tá? Porque é de alternativo, mas você vai ter que fazer uma continha, tipo esse aqui. Esse aqui é um clássico. Esse exercício é o mais básico possível, é um clássico. Ó, tá aqui as 3 cargas, A, B e C. Essa aqui separada 2 metros, essa aqui separada 1 metro. Até para ajudar nesse exercício, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Quando você tiver situações como essa, às vezes dá para você chamar assim, ó. A distância entre esses dois aqui é D, tá vendo? 1 metro. Então, se lá é 1 metro a distância D, essa aqui é a distância 2D, que vale 2 metros. Tudo bem? Você vai entender por quê, ó. Bom, vamos lá, vamos começar a analisar. Ele quer a resultante lá na carga C. Então, a A está interagindo com a C? Sim. A B está interagindo com a C? Sim também. Então, vamos fazer as forças? A positiva, deixa eu só ver se está tudo certo. C positivo, né? O áudio, essas coisas, tudo ok. Positivo com positivo, se atrai ou se repele? Se repele. Então, a A vai empurrar a C para lá. Com uma força que eu vou chamar de força A. É a força entre A e C, tá bom? Aí a C empurra a A para cá, né? Seria essa reação aqui, ó. Tá bom? Força entre A e C, força entre A e C. Pronto. Aí, vou desenhar de outra cor aqui, ó. Existe a força entre B e C. Também são duas positivas, então elas também se repelem. Então, a B empurra a C para lá, com uma força FBC. A reação é a C empurra a B para cá, com a força FBC. Tá bom. Essas aqui não me interessam, me interessam aquelas, porque ele quer a resultante no corpo C. Então, só vou analisar o corpo C. Muito bem. Como é que eu calculo a força resultante lá no corpo C? Gente, se as duas apontam para o mesmo lado, lembra que a gente falou na aula agora há pouco?
é só somar força entre A e C mais a força entre B e C. Você sabe a força AC? Não. E a BC também não, tem que calcular separado. Então eu vou fazer um risquinho aqui. Vou calcular primeiro a FAC. Para calcular a FAC, eu vou usar a lei de Coulomb. K, carga A, carga C. Como elas são todas positivas, já estou omitindo o módulo aqui, tá? É tudo em módulo. Dividido pela distância entre A e C. Atenção, de A até C são quantos metros? 2 mais 1, 3. 3 metros, ou 3 ao quadrado. Tá bom? Tá em metros, né? Deixa eu ver se está em metros. Tá em metros, beleza. Se tivesse em centímetro, tinha que passar para metro. Aí tá. K, 9, 10 a nona. Carga A, 3 micro. 3 vezes 10 a menos 6. Milimicro. Micro. E a carga C, que eu estou fazendo entre A e C. Então esquece a B. 1 micro, que é 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6, que é 10 a menos 6. Dividido por 9. Aí beleza, ó. 9 com 9 vai embora. Então vai ficar 3. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 12 mais 9. Dá menos 3 newtons. 3 vezes 10 a menos 3. Reserve. Aplica a lei de Coulomb de novo para calcular a força entre B e C. Então vai ficar K, B, Q, C, dividido pela distância que seria 1D, ou simplesmente 1 ao quadrado. Né? Que agora entre B e C só uso 1 metro. Então vamos lá. K, 9, 10 a nona. QB e QC é 1 micro cada um. Então é 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1 vezes 10 a menos 6. Duas vezes, né? Dividido pela distância, que é 1 ao quadrado, 1. Então vamos lá. 9 vezes 1 vezes 1 dá 9. Vezes 10. 9 menos 6 dá 3. Menos 6 dá menos 3 newtons. Tá aí. Então pronto, agora é só somar. Força resultante no corpo C vai ser 3 mais 9. Se fossem expoentes diferentes eu não poderia somar, mas como os expoentes são iguais eu posso somar. Então vai ficar 3 mais 9, 12 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá bom? Em notação científica, se o número diminui, 1,2, o expoente aumenta, 10 a menos 2. Fechou? Beleza? Olha lá, que rapidinho, 12 minutos, não rapidinho, cara, não demorou bastante, né? Bom, pessoal, então é isso, a gente encerra aí, vejo você na live, tá bom? Abraço, tentem fazer os adicionais que eu indiquei e vamos que vamos.